Olá pessoal, esse é o nosso quarto vídeo da primeira semana de História do Brasil, a expansão marítima portuguesa, ok? Nosso último vídeo, na última aula, eu me lembro que estava falando com vocês sobre Dom João I, o primeiro rei da dinastia de Avis. E paramos quando começaríamos a falar sobre a conquista ou a tomada de Ceuta, em 1415. É desse ponto que a gente vai continuar hoje, ok? Muito bem. Pessoal, Dom João I fez muito pelas grandes navegações portuguesas. Para vocês terem uma ideia, o grande pontapé inicial das grandes navegações portuguesas foi a conquista de Ceuta. É verdade que outros reis da dinastia de Borgonha fizeram alguma coisa pelas grandes navegações portuguesas, né? Não começa do zero na dinastia de Avis. Mas nós podemos dizer, sem medo de errar, que é na dinastia de Avis que as grandes navegações vão tomar uma dimensão de grande, realmente, né? Talvez nem seja muito preciso falar em grandes navegações antes da dinastia de Avis. Né? Havia navegação, havia uso da marinha nas guerras, né? As embarcações usadas militarmente, havia pesca. Mas, para ser mais preciso, as grandes navegações começam com a dinastia de Avis, certo? E o pontapé inicial, a porta de entrada das grandes navegações começa com a conquista de Ceuta em 1415, certo? Então, Ceuta foi um experimento que permitiu Portugal perceber que era possível fazer aquilo. Tá? Até Ceuta, é muito provável que Portugal não tivesse ideia de que fosse capaz de fazer o que faria futuramente. Ceuta é um divisor de águas, abre os olhos dos portugueses para um mundo de possibilidades no campo da navegação. Ok? Vou fazer uma observação que eu estava me esquecendo. No final desse vídeo vão aparecer mapas, tá? Quando eu terminar de falar, vão aparecer alguns mapas, que são mapas referentes ao que eu vou dizer durante a aula, certo? Então, nessa aula nós não temos muitas imagens para mostrar, então vai ser uma aula expositiva mesmo, eu falando, vocês aí acompanhando. E as imagens necessárias, elas vão aparecer no fim, que são mapas, mostrando os lugares aí que eu mencionar durante a aula. Se você preferir acompanhar enquanto eu falo, vendo os mapas, vou deixar um link aqui embaixo. Você clicando nesse link vai abrir aí no seu navegador alguns slides, tá? Então os slides são exatamente as mesmas imagens que vão aparecer no fim do vídeo. Então se você não tiver no celular, tiver condições de fazer isso, clica aí no link na descrição que você pode ir acompanhando o que eu estou dizendo, pausa o vídeo, dá uma olhada na imagem, tá? Talvez seja mais prático assim. Muito bem. Por que Portugal vai conquistar Ceuta? Que motivos levaram Portugal a querer conquistar Ceuta? Muito bem. Se vocês observarem lá a imagem, vocês vão ver a primeira imagem. Vocês vão ver que Ceuta é o último porto ao norte da África. Fica logo abaixo da Espanha e fica um pouquinho a sudeste de Portugal. Então, da região do Algarve, em Portugal, para Ceuta, é muito perto. Por que Portugal quis conquistar Ceuta? Primeiro, vamos falar o seguinte. Nós já vimos que até o século, ali pelo século 6, 7, os muçulmanos invadem a Península Ibérica e vão progredir bastante até passar da metade do território para cima, em direção ao norte, vão conquistar mais da metade da Península Ibérica. Vão ser detidos ali num determinado lugar e durante séculos os portugueses vão gradativamente reconquistando esses territórios que foram conquistados pelos mouros. Muito bem, esse processo de
retomada dos territórios, ficou conhecido como Reconquista. Se vocês observarem bem, lá no século, com Dom Afonso III, o rei de Portugal, que nós já falamos, Dom Afonso III, ele vai terminar de expulsar os mouros da região de Portugal, dos Algarves. Okay? Então, no decorrer de 600 anos, 700 anos talvez, Portugal vai conseguir expulsar os mouros ali da sua região continental. Mas, se vocês repararem bem, os mouros estão no norte da África, e se Portugal resolve atacar o norte da África, é como se ele estivesse dando continuidade ao processo de reconquista. Então a invasão, a tomada de Ceuta, adquire esse aspecto de continuidade do que já estava sendo feito na Península Ibérica, de expulsão dos mouros. Okay? Só que agora avançando para o continente africano. Certo? Então, veja, é o mesmo inimigo, ainda são os mouros, o inimigo é o mesmo. As táticas, as técnicas, os meios de combate são os mesmos. Até a direção é a mesma, continuação do que eles iam fazendo, do norte para o sul, do norte para o sul. Então, vai adquirir esse aspecto, esse caráter de continuidade de um processo de vários séculos que já vinha acontecendo. Okay? Além do mais, conquistar Ceuta significava fortalecer o litoral, fortalecer a proteção ao litoral de Portugal. Então, quando vocês olharem lá o mapa, vocês vão ver que entre a Península Ibérica e o norte da África tem um estreito, uma ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico bem estreitinho, que chama Estreito de Gibraltar, e que como eu já disse, é muito próximo uma região da outra. Então, controlar o norte da África é uma segurança a mais para os cristãos ali no sul da Europa. Okay? Então, por uma questão de proteção, conquistar Ceuta seria fundamental para Portugal. Okay? Então, tem esse aspecto de defesa do território português. Além do mais, Ceuta era uma cidade portuária, comercial, e dominava o Estreito de Gibraltar. Então, quem controlava o acesso do Mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico e vice-versa era Ceuta. Então, conquistar Ceuta significava conquistar o domínio sobre essa passagem. Até porque Portugal já está ali ao norte, conquistando ao sul, ele ficaria dos dois lados do estreito. Então, seria provavelmente muito vantajoso, ou pelo menos os portugueses imaginavam que seria muito vantajoso controlar aquela passagem ali. Até porque, e voltando à questão da proteção do território, de Ceuta partiam navios de curso, navios que vão atacar navios cristãos, que vão fazer guerra contra as embarcações cristãs. Então, Ceuta era um porto que dali partiam esses agressores e para ali retornavam. De maneira que, como esses saques eram constantes, não havia nenhuma expectativa de que aquela guerra permanente que os mouros faziam contra os cristãos europeus, não havia expectativa de que aquilo acabasse. Uma maneira de tentar controlar isso era conquistando o quê? O local de onde tudo isso partia. É óbvio que não significa que controlando Ceuta acabou. Os mouros agora, porque não tem mais Ceuta, não podem mais atacar ou se organizar. Isso não, eles poderiam usar outro porto, mas Ceuta era o principal porto onde isso era feito. Então, controlar Ceuta significava refrear, diminuir um pouco a força dos mouros ali na região sul da Península Ibérica, principalmente facilitando a navegação por ali e dando mais segurança para as embarcações cristãs. Okay? Tomar Ceuta, então, para resumir, significava segurança do litoral português e, consequentemente, segurança dos litorais europeus ali ao sul da Europa. Okay? Além do mais, Dom João I sabia muito bem o seguinte: ele tinha fundado uma nova dinastia. Ele não subiu ao trono
entre aspas, legitimamente. Ele subiu ao trono, vamos chamar assim, dando um golpe. Porque, rigorosamente falando, dentro das leis portuguesas, não estava previsto aquilo. Né? Mas Portugal achou por bem fazer e tal, mas perante Portugal, tudo tranquilo. Portugal apoiou Dom João I, a dinastia era aprovada pelo povo, ainda mais depois da Batalha de Aljubarrota. Mas perante as outras cortes europeias, poderia haver ainda certos questionamentos, até porque aquilo poderia inspirar movimentos em outros lugares. Então havia certa resistência pela Europa em relação à dinastia de Avis. E Dom João sabia muito bem, Dom João I, que conquistando Ceuta, ou seja, atacando um inimigo comum das outras cortes europeias, ele poderia ficar mais bem visto perante a cristandade, tranquilamente. Então, conquistar Ceuta traria prestígio para a dinastia de Avis e legitimidade. Okay? Então, todas essas coisas, todas essas causas, todos esses motivos vão levar Portugal a empreender essa tomada de Ceuta. Como foi a preparação? Né? Nós vamos ver daqui a pouco a quantidade de soldados, de embarcações que foram, muito grande a quantidade. Não se prepara isso da noite para o dia. Como foi esse processo de preparação para a tomada de Ceuta? Bem, então, em primeiro lugar, dizer o seguinte: Dom Afonso IV, o sétimo rei de Portugal, portanto, aí, Dom João I é o 10º, então, portanto, 3 reis anteriores a Dom João I, Dom Afonso IV, há registros de que ele já planejava conquistar Ceuta. Então, ele governou lá entre 1325 e 1350 e alguma coisa, portanto, aí, quase 100 anos antes, 80, 90 anos antes de Dom João I, e ele já registra que ele planejava conquistar Ceuta. Então, isso é um projeto antiquíssimo de Portugal. Okay? Mas Dom João I vai ser o que vai colocar em prática. E quando que ele começa a planejar isso? Já em 1409, ou portanto 6 anos antes da conquista propriamente dita, já havia planejamento para fazer isso. E vocês vão lembrar que em 1411 Portugal assinou a paz com Castela. Então, a partir de 1411, intensifica-se esse processo de preparação para a conquista de Ceuta. Então, podemos dizer 6 anos de preparação com 4 anos de dedicação praticamente exclusiva a esse projeto. Certo? Então, em 1411, podemos dizer com certeza que Portugal tinha isso como um objetivo extremamente claro e direcionava investimentos para isso, construção de embarcações, preparação de soldados. 200 embarcações partiram de Portugal. 20 mil soldados partiram de Portugal. Para a época, isso é um absurdo. É um percentual altíssimo da população de Portugal. Eu não estou aqui com dado agora, não me lembro também, mas isso corresponde a, salvo engano, 10% da população de Portugal. Então, é um empreendimento gigantesco, tudo feito em segredo. Tudo feito em segredo. Já imaginou? 6 anos preparando, construindo embarcações, todo mundo sabe que vai haver algum evento, alguma coisa, e tudo isso em segredo. A maioria esmagadora das pessoas, desses 20 mil soldados, dentre outros que entraram, que estavam ali naquela armada que se dirigia para Ceuta, só vão saber para onde vão quando já estiverem navegando, passando pelo Algarve. Saindo de Lisboa, passando pelo Algarve, eles vão saber, não, vamos para Ceuta, vamos para Ceuta. De maneira que foi uma preparação muito grande. Okay? Então, Portugal realmente, Dom João principalmente, Dom João I realmente fez um trabalho brilhante nesse sentido. De conseguir preparar um ataque tão grande para a época, tão silenciosamente. Tá? Isso realmente é algo admirável. Porque nós já vimos que motivos levaram Portugal a empreender todo esse
a conquista, todo esse evento. Ok? Nós já vimos. Agora, que outros objetivos, ou que objetivos Portugal tinha para conquistar Ceuta? Né? Nós já vimos que era importante por uma série de motivos, mas objetivos mais específicos. Veja bem, um dos objetivos era favorecer a nobreza com a abertura de novas possibilidades para que a nobreza aumentasse seus rendimentos. Certo? Então veja só, com o saque que eles iam fazer em Ceuta, dando tudo certo, a conquista chegando lá, vencendo os mouros, só o saque que eles iam fazer ali já ia render um lucro absurdo para a nobreza portuguesa. Além do mais, conquistar aquele território abriria a possibilidade da concessão de territórios, de pedaços daquela terra para esses nobres, para eles poderem investir, para eles poderem explorar comercialmente. Lembrem-se que até 1411, essa nobreza está envolvida na guerra contra Castela. E outra coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte: estamos na Alta Idade Média, aliás, na Baixa Idade Média, e a nobreza se ocupa principalmente da atividade guerreira. A nobreza é, por excelência, a classe que se ocupa da atividade guerreira. Então, com o fim dos conflitos com Castela, o que acontece é que a nobreza fica meio ociosa, digamos assim. E aquela ação, essa ação guerreira contra Castela, na verdade ia fazer o quê? Ia direcionar essa necessidade, digamos assim, da nobreza de guerrear, de atuar em conflitos, ia direcionar ela para o exterior, para fora do reino. E para um inimigo comum da fé cristã, para o infiel, para o muçulmano. E não mais para um vizinho cristão, que era Castela. E também não, vamos dizer assim, se essa nobreza está ociosa, não tem um objetivo, não tem onde atuar, a tendência é que comece a haver conflitos internos dentro de Portugal. Então, sob esse ponto de vista, é muito inteligente você direcionar toda essa potência, toda essa força militar da nobreza para um inimigo fora e para um inimigo da fé cristã, porque assim você consegue potencializar a força dessa nobreza. Então, o objetivo principal, um dos objetivos principais, era fazer com que a nobreza tivesse meios para conquistar patrimônio material com essas conquistas e prestígio também. Prestígio. Okay? Os militares que se saíssem bem no confronto com os mouros ganhariam títulos, enfim, prestígio. Okay? Muito bem. Além dos ganhos imediatos, né, que esses saques poderiam dar, eu já falei para vocês que a terra tinha muito valor. Né? Então, conquistar aquele pedaço de terra ali no norte da África significava poder gratificar os guerreiros nobres com um pedaço de terra ali que eles poderiam utilizar de maneira a conseguir atrair vantagens econômicas para eles. Então, esse é um ponto que tem que ficar claro. Tá? Esse, com certeza, é um objetivo de Dom João, era desafogar ali, digamos assim, resolver o problema, porque a nobreza tinha essa necessidade. Era meio que, vamos dizer assim, vocacionada para isso. Ok? Bem, pessoal, vejam só. Dom Duarte, filho de Dom João I, Dom Duarte, o infante Dom Duarte, vai participar. Dom Pedro, irmão de Dom Duarte, obviamente também filho de Dom João I, também vai participar da empreitada. Dom Henrique, nós vamos falar dele numa aula futura, com certeza o maior impulsionador das grandes navegações em Portugal, ele até ficou conhecido como o navegador, vai estar envolvido nesse conflito contra Ceuta. Os três eram os maiores entusiastas desse projeto. Por quê? Olha, havia uma necessidade de mostrar bravura.
nesse período. E os infantes queriam muito ser nomeados ou receberem o título de cavaleiros, né? E esse título, muitas vezes ele era conseguido como? Num torneio, faziam ali um simulacro de batalha para que o nobre, nesse caso o infante, pudesse mostrar sua bravura e assim receber o título de cavaleiro. Os três tinham a oportunidade, com a conquista de Ceuta, de mostrar bravura no campo de batalha realmente, e não num simulacro de batalha. Então era uma grande oportunidade para os três, certo? Muito bem. Além disso, aliás, vamos falar logo disso. Quando eles vão para Ceuta, destacar que os três, o Dom Duarte, o Dom Pedro e o Dom Henrique, vão, além de integrar a armada, eles vão lutar, literalmente, né, no campo de batalha. Não havia essa ideia de preservar o futuro rei, o príncipe, os príncipes, não. Os infantes vão combater os mouros, né, corpo a corpo, e como Portugal vai sair bem sucedido, os três vão ser nomeados cavaleiros em Ceuta, pelo rei, que também estava. Na maior mesquita da cidade, eles vão transformar em igreja e vão nomear os três infantes como cavaleiros. Okay? Então, eles são armados cavaleiros lá em Ceuta. Okay? Veja só, um empreendimento desse porte, com a presença do rei, com a presença dos infantes, com a presença daquele condestável Nuno Álvares Pereira, que a gente já falou, grande herói português, já naquela época, depois da Batalha de Ajubarrota, a fina flor da nobreza portuguesa é presente também nessa conquista de Ceuta. Então, veja só, a presença desse pessoal todo nessa empreitada revelam que, no mínimo, essa empreitada era levada em alta conta. Ela tinha um significado muito grande para Portugal. Não se tratava de uma pilhagem simples, fazer uma pilhagem simples e lá, vamos lá, saquear Ceuta, que a gente está precisando de dinheiro, de riquezas. Não era isso, porque senão não haveria necessidade do rei estar envolvido com isso. Então, não havia por parte de Portugal ainda, nesse momento, provavelmente, né, nada indica que havia por parte de Portugal um plano imperial, criar um império ultramarino, conquistar vários lugares, formar... Não havia... não há nada que indique isso. Okay? Não há nada que indique que Portugal tenha esse projeto imperial, claro, nesse momento. Mas não era uma simples ação de pilhagem, senão não estariam presentes ali tanta gente importante. Ok? Muito bem. Portugal passava por inúmeras dificuldades econômicas nesse momento. Tá? Os conflitos com Castela haviam deixado ele numa situação bastante crítica. E a conquista de Ceuta era um meio de garantir viabilidade, a sobrevivência do reino, da dinastia, como eu já falei. Era uma maneira de abrir portas para que Portugal pudesse respirar, produzir ou conseguir alguma riqueza. Okay? Essa conquista, foi feita a conquista, teve a pilhagem, logicamente, saquearam a cidade de Ceuta, né? Saquearam tudo que eles podiam levar nas embarcações para Portugal, e além de saquear tudo que eles podiam levar para Portugal, eles tinham... isso pode parecer um pouco agressivo, né? Mas isso era uma coisa extremamente comum, tá bom? Então, além do saque que eles fizeram, houve um morticínio muito grande em Ceuta. Né? Então, a quantidade de mouros que durante o combate foram mortos, e não só dos soldados, tá? As pessoas comuns também, porque depois da batalha, Portugal vai sair, os portugueses vão sair saqueando a cidade, e civis também vão ser mortos, tá? Isso aí é uma realidade. Não adianta a gente querer mentir e dizer que não, que eles respeitaram as pessoas que não eram guerreiros propriamente, não.
Então, isso aí realmente é uma realidade, tá certo? Muito bem. Após a conquista, surgiu um pequeno problema. Portugal não tinha apenas interesse de saquear e ir embora. Então era necessário nomear um capitão e colocar ali. Ofereceram para o Nuno Álvares Pereira, não aceitou. Ofereceram para outros nobres, não aceitaram. Então, assim, ninguém queria essa bomba na sua mão chiando. Então, o que aconteceu? Um alferes de Dom Duarte, o alferes é uma patente militar inferior ao tenente. Então, um alferes de Dom Duarte, Pedro de Menezes, Dom Pedro de Menezes, se oferece voluntariamente e imediatamente é nomeado capitão de Ceuta. Junto com ele vão ficar em Ceuta 3.000 soldados para defender Ceuta. Ali agora é de Portugal, então tem que se defender. Agora pensem um pouco. Todo o continente africano contra aqueles 3.000 soldados ali. Ceuta já havia sido escolhida, não sei se eu mencionei isso antes, por ser uma cidade vulnerável, por sua própria constituição geográfica ali. Então, 3.000 soldados iam ficar responsáveis por defender aquele território. Olha, esse grupo era permanentemente atacado, tá? Praticamente era atacado assim, semanalmente. Viviam dentro das fortificações, apenas para assegurar que aquele território não voltasse a ficar absolutamente nas mãos dos mouros. Às vezes era necessário, todo o suprimento vinha de Portugal. Então, às vezes era necessário, quando havia necessidade, faltava alguma provisão e tal, eles saíam, né, numa espécie de batida, digamos assim, saíam para conseguir saquear uma vila, uma região, e voltavam para suas fortificações. Mas, tendo os suprimentos de Portugal em dia, eles não saíam das fortificações, ficavam ali apenas para garantir aquele entreposto ali para Portugal. Ou seja, ao contrário do que Portugal previra, que conquistar Ceuta impulsionaria, digamos assim, traria ganhos econômicos para Portugal, trouxe despesas para que ele arcasse. Então ele deveria agora arcar também com as despesas desses soldados que haviam ficado ali. E não só com as despesas que já tinha na coroa. É bem verdade que o saque trouxe muita riqueza imediatamente. Mas no curto prazo, no médio prazo, né, assim, logo alguns anos depois, Ceuta começou a dar despesa. Né? Então, por exemplo, Ceuta sempre foi conhecida, Dom João mandou espiões para Ceuta. Né? Então, ele sabia que em Ceuta convergia para Ceuta o comércio de boa parte do norte da África. Metais preciosos, enfim, várias coisas, o comércio convergia para lá. Então, Dom João I cria poder se tirar vantagem disso. Mas, até, pelo menos pensando hoje, olhando, né, para a história, previsivelmente se vê que o que aconteceu foi muito simples. Os mouros mudaram suas rotas comerciais e abandonaram Ceuta. A partir do momento que Ceuta está na mão dos portugueses, dos cristãos, os mouros mudam suas rotas. Então, o metal precioso não vai mais passar por ali, as riquezas não vão mais ser comercializadas ali. Lembrando que, pela localização de Ceuta, você vê que comerciantes da Itália, comerciantes de toda a Europa, comerciantes lá de Flandres, comerciantes até do Oriente Próximo ali, vinham pelo Mar Mediterrâneo negociar ali, era um grande centro comercial. Mas, sem os produtos africanos, não faz mais sentido. Então, comercialmente, Ceuta vai cair muito nesse período em que Portugal conquista ela, posteriormente a essa conquista de 1415. Então, a situação não era nada boa para Portugal. Ceuta não foi mesmo um sucesso sob esse ponto de vista econômico. Tá? Por isso, até 1433, Portugal não vai fazer mais nenhuma ação semelhante àquela, com o mesmo porte daquela de 1415. 1433 é o ano da morte de Dom João I. Então ele nunca mais se atreveu a fazer uma ação daquele porte.
Isso não significa dizer que a navegação parou de prosperar em Portugal. Nesse período aí já está funcionando o que se convencionou chamar de Escola de Sagres. Vamos falar sobre isso ainda. Então, Dom Henrique, que foi o grande idealizador e líder da Escola de Sagres, Dom Henrique, aquele infante que eu mencionei, o navegador, apesar de 1415 até 1433, nesses 18 anos aí, não terem havido grandes progressos, né, significativos, houve muito progresso técnico. Tá? Então, as técnicas de navegação, os instrumentos de navegação vão ser aprimorados, novos instrumentos, vão ser desenvolvidos. E, apesar de parecer, à primeira vista, que nesse período aí foi um período só de fracasso, não foi de jeito nenhum. Tá? Eu vou até citar alguns exemplos para vocês. Em 1419, portanto, 4 anos depois da conquista de Ceuta, João Gonçalves Arco e Tristão Vaz Teixeira descobrem a ilha de Porto Santo, que fica na Madeira, na região do arquipélago da Madeira. Tá? Em 1420, um ano depois, esses mesmos navegadores, acompanhados de um tal Bartolomeu Perestrello, vão descobrir toda, né, a Ilha da Madeira, toda a região da Ilha da Madeira, ampliando. Né? Se antes, no ano anterior, chegaram a Porto Santo, no ano seguinte vão avançar e vão descobrir toda a Ilha da Madeira. E vai ser imediatamente colonizada a Ilha da Madeira. Em 1422, 2 anos após então essa última conquista, depois de várias tentativas frustradas, eles vão alcançar o Cabo Não. Tá? Hoje em dia tem um outro nome, lá no mapa, no final da aula, vocês vão ver. Tem um outro nome lá, eu coloquei lá na explicaçãozinha, vocês vejam lá. O Cabo Não é um marco nas grandes navegações portuguesas, esse fato, porque o Cabo Não era o limite navegável dos árabes e dos europeus. Então, os árabes e os europeus que partiam lá da região do Mediterrâneo nunca tinham ultrapassado aquilo ali. Portugal, em 1422, ultrapassa aquilo ali e já chega no Cabo Bojador. Chega no Cabo Bojador, não ultrapassa. Tá? Vai ultrapassar bem mais na frente. Mas isso é um grande feito para a navegação portuguesa. Ultrapassar o limite que ninguém nunca tinha ultrapassado. Não há registros de que alguém já tivesse ultrapassado aquilo ali. Eles ultrapassam em 1422. Veja, é uma grande conquista. Apesar de ser uma época considerada de poucos avanços, mas é só aparente esses poucos avanços aí são uma visão mais superficial. Se você olhar com atenção, já foi um grande feito em 1422. Em 1427, Diego de Silves redescobre o arquipélago dos Açores. Tá? Alguém já tinha chegado aí nesses arquipélagos, há registros, mas em 1427 é a vez de Portugal chegar ali, redescobrir aquele conjunto de ilhas, e 4 anos depois, em 1431, um português chamado Gonçalo Velho Cabral vai colonizar o arquipélago ali, as ilhas dos Açores. Okay? Pessoal, essas conquistas, apesar de modestas, serviram como uma espécie de laboratório. Né? As experiências adquiridas durante esses 17, 18 anos de escola de Sagres vão, com certeza, trazer aprendizado para Portugal. Tá? É graças a esses anos de tentativas e erros e algumas conquistas que Portugal vai conseguir futuramente fazer tudo o que fez nas navegações. Ok? Muito bem. Havia um dilema que era o seguinte: após a morte de Dom João em 33, o seu filho Dom Duarte ele tinha que decidir o seguinte: nós vamos, porque Ceuta não foi um fracasso, então a decisão dele era a seguinte: vamos abandonar Ceuta e procurar outros caminhos, ou vamos, que essa era a única forma de fazer Ceuta ser bem sucedida, ampliar, conquistar novos lugares, ampliar o nosso domínio no norte da África e assim poder fazer de Ceuta um lugar lucrativo. Essa era a dúvida que ele tinha que resolver e ele toma uma decisão que é ampliar o domínio português no norte da África e organiza uma nova expedição para conquistar Tanger, um porto também muito importante lá no mapa, acho que vocês vão conseguir ver, que fica próximo a Ceuta.
Mas sobre esse assunto a gente vai falar na próxima aula, tá certo? Então, sobre a escola de Sagres, a tentativa de conquista de Tanger, esse é um assunto que a gente vai falar na próxima aula. Pessoal, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem aqui embaixo. Vamos em frente. Um abraço.